Olá, trabalhador e trabalhadora em educação. Hoje, a PPI Cast vai abordar tema de extrema importância com sérios desdobramentos no dia a dia da educação, a saúde do trabalhador e das trabalhadoras. Bom, e para falar sobre o assunto, hoje a nossa convidada é muito especial, é a coordenadora nacional da Rede Vida Viva, Mara Lira. Seja bem-vinda, Mara, ao nosso estúdio, ao nosso sindicato. Poxa, eu que agradeço, queria já parabenizar a PPI por essa iniciativa, né, de a gente poder bater um papo sobre esse tema tão importante que é a saúde dos trabalhadores, independente de qualquer categoria. A gente tem visto que os níveis de adoecimento dos trabalhadores têm aumentado e muito é muito legal vocês abrirem espaço para fazer essa discussão de quais são os fatores que estão contribuindo para essa elevação dos níveis de adoecimento, tanto físico quanto psíquico. Então, desde já, parabéns. Massa. Mara, vamos começar pela linha do tempo. Quando surgiu a Rede Vida Viva em nível internacional e quando ela veio para o Brasil? Na verdade, foi o inverso. O Vida Viva surge no Brasil e vira uma inspiração para outros países. Muito bem. Mais ou menos em 2002, a gente começou a perceber que estava tendo uma elevação no nível de adoecimento dos trabalhadores em nível nacional, e assim, pegando diferentes setores, diferentes categorias. E começamos a organizar alguns sindicatos para poder refletir quais eram os fatores que estavam contribuindo para essa elevação desses níveis de adoecimento. Então, nós realizamos em 2002 um encontro com 16 sindicatos de diferentes setores. Estava ali o pessoal do setor da alimentação, de processamento de dados, do setor químico, do setor metalúrgico. Nós realizamos inicialmente um encontro de 4 dias para poder refletir. E foi muito interessante porque o primeiro resultado dessa reflexão foi uma autocrítica, na verdade. Uma autocrítica de que a atuação dos sindicatos ela estava muito mais sendo uma atuação de reparação do que uma atuação preventiva. E que, na verdade, a gente não estava discutindo as mudanças nos locais de trabalho. A gente estava, na verdade, lidando e discutindo a doença. Então, essa foi uma das principais conclusões que nós tivemos inicialmente, e foi dali que nós pensamos, bom, a gente precisa mudar isso, e precisamos pensar num trabalho em rede com diferentes setores que possibilitasse, a partir dessa autocrítica, construir ações para que a gente pudesse sair dessa postura da reparação para, de fato, mudar a realidade no local de trabalho para a preservação da saúde e da vida dos trabalhadores. A reparação que você fala é quando o trabalhador adoece e depois você vai fazer todo esse processo de ajuste, porque ali é um número, não é isso? E o sindicato já se preocupa em prevenir, fazer um trabalho de prevenção, é isso? Essa era a mudança de postura que a gente queria ver, né, que acontecesse nos sindicatos. Não só uma mudança de postura na atuação, mas também uma mudança de visão do próprio trabalhador. O que a gente foi verificando? Que a partir mais ou menos do início dos anos 90, como os índices de adoecimento estavam aumentando consideravelmente, e agora não só adoecimento físico, mas também adoecimento psíquico, a maior parte dos sindicatos, porque não tinha outra opção, né? Organizaram os seus departamentos jurídicos, aumentaram seus departamentos jurídicos. Alguns sindicatos começaram a contratar médicos para atender os trabalhadores, e ali foi se criando um ciclo de discussão mais focado nessa reparação, ou seja, o sindicato recebia já os trabalhadores adoecidos e não tinha muito o que fazer mesmo, a não ser entrar na justiça para que o dano à saúde do trabalhador fosse reparado, ou encaminhar esse trabalhador para o INSS, para que ele pudesse se afastar, né? Ou até mesmo orientar, do ponto de vista clínico, esse trabalhador. Ou seja, nesse sentido que eu quero dizer, né, que a nossa ação estava sendo muito mais reparadora do que efetivamente preventiva. Quando nós fizemos inclusive um estudo nos acordos coletivos, nas negociações de pelo menos uns 60 sindicatos à época, para observar quais cláusulas que estavam
constando nesses acordos. A maioria das cláusulas eram, de novo, de reparação pelo dano da saúde. E aí é importante que a gente reflita hoje quanto é que custa a sua saúde, quanto custa a perda de um membro no acidente de trabalho, quanto custa a perda de um braço, a perda da vida, quanto custa para uma mãe que tem uma lesão por esforço repetitivo e não conseguir mais segurar o próprio filho no colo. Então, todas essas questões nos fizeram refletir que não está na hora da gente pensar uma outra forma de atuação, que a gente pudesse ter uma inserção mais efetiva no local de trabalho para modificar as causas, o que está adoecendo o trabalhador, e não trabalhar no pós-adoecimento. Dito isto, então quais são os princípios que norteiam as ações da rede, né? Quais são o que ela pretende com essas ações? Bom, primeiro que tem um princípio assim, essencial para nós, que é nós precisávamos criar um processo em que o saber dos trabalhadores e trabalhadoras fosse valorizado. A partir desse saber dos trabalhadores e trabalhadoras é que nós iríamos, então, pensar a própria experiência e pensar ações para modificar a própria realidade. E uma outra questão nós queríamos eliminar essa figura do dirigente sindical super-herói. O que a gente tem visto são sindicatos que fazem o maior esforço para poder atender os trabalhadores, que, como eu disse, né, a demanda tem aumentado. Então, só que o sindicato, o sindicalista, ele não é médico, ele não é psicólogo, ele tem um papel para a discussão das melhorias nas condições de trabalho. Então, nesse sentido, que para nós era fundamental envolver o trabalhador nesse processo. Ele não pode achar que o sindicato é só um prestador de serviço, que ele procura quando está doente e ponto. Mas que ele deveria ser um ator que, junto com o seu sindicato, analisasse, a partir da sua experiência e do seu saber, que realidade é essa que ele está vivendo, quais são os problemas que estão presentes no local de trabalho e que estão adoecendo esse trabalhador, e aí sim, junto com o sindicato, pensar, vamos construir ações conjuntas junto para poder mudar essa realidade. Então, esse foi um princípio para a gente fundamental. O saber do trabalhador, a experiência dele e o envolvimento dele era fundamental para conseguir atingir os objetivos de transformação, de fato. Mara, aqui mais ou menos colocando quais são principalmente as ferramentas da rede ou utilizadas pela rede e como se aplica estas pesquisas ou esta pesquisa. A pesquisa ela é uma das ferramentas, né? Se chama mapping. A rede, da forma como ela foi construída, ela é uma rede horizontalizada. Esse é um princípio também fundamental para nós. A gente não encaminha nada que não seja por consenso, né? Todos os atores, todos os sindicatos têm que estar no consenso das ações para modificar essa realidade. Então, quando a gente faz a autocrítica, a gente pensa, bom, como é que a gente vai lidar com esse quadro, né? E nós começamos a levantar primeiro um processo de avaliação do que estava acontecendo de novo no mundo do trabalho, que estava contribuindo para essa elevação dos níveis de acidentes. Então, esse foi o pontapé para pensar as ferramentas. Antes dela, como eu disse, vem o conhecimento dos trabalhadores. Então, a gente começou a tentar entender o que estava mudando no mundo do trabalho, que estava gerando tanto adoecimento físico e agora também um adoecimento psíquico. E uma das primeiras e principais conclusões, que são, na verdade, a espinha dorsal do trabalho da rede, foram as mudanças no mundo do trabalho que ocorreram a partir dos anos 90 para cá. E essas mudanças, elas se caracterizam em pelo menos 3 eixos principais. Então, para chegar na sua pergunta, Osman, sobre as ferramentas, essas estratégias, elas são os eixos centrais das ferramentas que foram construídas. Uma delas se chama Raio, é um recurso audiovisual interativo, onde todas essas estratégias a gente discute ali, né? A gente quer que os trabalhadores se percebam dentro do ambiente de trabalho e entendam esses jogos que normalmente as gestões fazem para estimular a competitividade entre os trabalhadores. Então, eu entro em competição com você, vou ultrapassando o meu limite e nisso eu vou entrando num processo de adoecimento. Pior,
sem perceber a relação disso com o trabalho. Então, essa é uma das ferramentas. A segunda ferramenta, que é uma das mais utilizadas, se chama Mapping. Na verdade, não foi construída pela rede, isso vem numa relação com os trabalhadores no Canadá, aprendemos com eles, adaptamos aqui no Brasil. É um modelo de pesquisa participativa que permite levantar o nível de adoecimento dos trabalhadores, mas não só isso. A gente também discute com eles quais são as causas que estão provocando esse nível de adoecimento. Lembra que eu falei da valorização do saber do trabalhador? Aí tem um pulo do gato, que é quando a gente discute com os trabalhadores, a partir do saber deles, que propostas de soluções ele tem para aquele problema que está presente no local de trabalho e que está contribuindo para o seu adoecimento. Uma terceira ferramenta chama-se Oficina de Saúde, que é voltada para os trabalhadores que são cipistas, né? Não sei, aqui na Bahia eu acho que vocês chamam de cipistas, em outros estados é chamado cipeiros, que são agentes de saúde, também, né? São comissões de trabalhadores que estão atuando nessas comissões internas de prevenção de acidentes, são importantes aliados nessa luta pela prevenção nos locais de trabalho. Então, a gente tem um sistema dentro da rede onde essas ferramentas que foram criadas, os próprios sindicatos se capacitem para poder trabalhar com ela. Ela é fundamentada na metodologia freiriana, né, de valorização do sujeito e do saber dos próprios trabalhadores, para poder construir processos de transformação. Então, os sindicatos se apropriam delas e eles desenvolvem, junto com os trabalhadores, essa reflexão, essa análise e a construção de ações e de saídas. Desculpa ter me alongado, mas eu acho que é importante fica à vontade. Então, nós falamos aí de 3 ferramentas, né? Mapping, raio e a oficina de saúde. Exato. Legal. Aí, partindo do princípio que vocês acabaram de aplicar essas metodologias, essas pesquisas em uma determinada empresa, né? Quais são, a partir daí, os desdobramentos da rede, né? E o que pode ali vocês, com isso, trazer de melhoria para aquela classe, né? A gente cria um processo de capacitação de monitores que os próprios sindicatos indicam. Então, a gente prepara todo mundo para aprender a desenvolver essas ferramentas com os trabalhadores diretamente das suas categorias. E ali você cria uma situação cíclica, né? Você chega, desenvolve essa reflexão com os trabalhadores, eles constroem junto com o sindicato propostas para modificar a realidade, isso volta para a direção e dali volta para os trabalhadores de novo num movimento realmente transformador. E você transforma não só individualmente o trabalhador, porque ele começa a se enxergar como trabalhador e não só como colaborador nesse processo, né? Mas ele também tem uma postura muito mais proativa de não, eu também sou responsável pela transformação da minha própria vida, né? A gente está empoderando as pessoas para tomarem para si também a responsabilidade da construção da própria transformação do seu entorno. E aí o sindicato, quando está de posse desses dados, usa também para negociação, né? Né? Senta Mudanças e apresenta práticas no local de trabalho. Sem dúvida. O foco é o local de trabalho. Então, se você tem uma empresa ou uma gestão que de verdade se preocupe com isso, né? As empresas costumam dizer que saúde é um tema importante, que é inegociável. Uma empresa séria, que realmente quer encarar essas questões, ela tem que abrir espaço para a participação dos trabalhadores, para escutá-los, para entender o que está acontecendo no local de trabalho. E o que é interessante é que, na nossa experiência, quando o sindicato desenvolve esse trabalho com os trabalhadores e que eles discutem propostas de solução, muitas vezes isso resulta também em redução de índice de absenteísmo nas empresas. Isso também resulta em melhoria da produtividade sem que cause mais adoecimentos e acidentes nos locais de trabalho. Então, na verdade, exigiria que muitas empresas de verdade tratem o tema da saúde como um tema importante. Ainda não é uma grande realidade, né? Mas a gente tem conseguido aí abrir espaços com gestões. Até para a própria equipe de SESMIT, né, das empresas,
que são funcionários da empresa, mas eles têm dificuldade de implementar medidas de segurança, porque algumas empresas não levam a sério, né? É uma realidade. Porque tem a ver com o custo, né? O que a gente chama de investimento, algumas gestões e empresas chamam de custo, o que, na verdade, não seria inteligente, porque se você melhora as condições de trabalho, todo mundo ganha, ganham as empresas também com retorno da produtividade com os trabalhadores, sem dúvida alguma. A gente tem visto isso claramente acontecendo. Trabalhadores mais satisfeitos, com locais de trabalho mais organizados, protegidos, a ergonomia repensada, a ergonomia do local de trabalho. E aí você tem um processo de trabalho, porque o trabalho ele é importante para as pessoas. As pessoas querem trabalhar, né? O trabalho ele tem um valor, sem o seu trabalho o homem não tem honra. Mas a grande questão do século você trabalha para viver ou vive para trabalhar, né? Como é que esse trabalho está organizado? Porque não é só ali que tem essa consequência, né? No local de trabalho. Se você está doente, isso também afeta a sua vida fora do trabalho, as relações sociais, tudo. Então, está na hora dessa sociedade olhar para esses números, levar a sério que nós estamos agora numa situação de adoecimento crítico entre os trabalhadores, independente do setor. Mara, nós temos parcerias, né? Falo nós porque nós participamos também da rede. Então, quais são essas parcerias nacionais e internacionais que dão suporte à nossa rede? Então, isso que é legal. Eu acho que assim, o Brasil pode se orgulhar de ter construído uma rede que tem se expandido para outros países. O trabalho da rede, integralmente, como ele foi desenvolvido aqui, ele é feito na sua integralidade em países como a Colômbia, Moçambique, e agora a gente está iniciando um trabalho no Canadá com os Steelworkers, né, sindicato do setor metalúrgico. E nós ainda nos relacionamos com outras redes de trabalhadores e contribuímos com o tema da saúde. Isso acontece no Brasil, por exemplo, com a Rede Suco, que é uma rede de 65 sindicatos da cadeia produtiva da laranja. Então, o Vida Viva, ele criou ferramentas, ele tem contribuído também para o fortalecimento de outras redes, ou mesmo contribuindo com os trabalhadores na Europa, né? A relação aqui se dá com a Alemanha, com os trabalhadores da cadeia do setor têxtil, e daí a relação é com a Alemanha, com Índia, Bangladesh, Sri Lanka, com esse debate do tema da saúde. Eles têm outras temáticas, mas a saúde é um dos assuntos. Então, as ferramentas aqui também são utilizadas por eles para também construir esse processo de transformação nos locais de trabalho. Isso tem sido um processo muito bonito, porque não é só uma relação do Brasil para fora. A gente também tem aprendido com eles. E isso vai gerando troca de experiências. Tanto que a gente realiza anualmente um encontro internacional da rede Vida Viva, onde as outras redes também se encontram. E ali a gente aprende como é que você fez aí no seu local de trabalho, que resultados você teve com essa implementação, como isso mudou as condições dos trabalhadores, né? Como isso empoderou também os trabalhadores no local de trabalho. E ali a gente, ao aprender uns com os outros, também fazemos adaptações, mudanças, criamos novas ferramentas, tem sido um processo muito rico. E quantos sindicatos hoje está vinculado diretamente à Rede Vida aqui no Brasil? Qual é o tamanho? Na Rede Vida Viva, hoje a gente está em torno de uns 25 sindicatos. Na relação com a Rede Suco tem 65, e aí eles também desenvolvem conosco algumas ações. No Encontro Internacional a gente está junto, né? Então, aqui no Brasil, do trabalho que a TAI desenvolve nessas duas redes, já são mais ou menos aí 65, 90 sindicatos no Brasil de diferentes setores. Aí pega setor químico, setor metalúrgico, alimentação, processamento de dados. Vocês, né, que é o setor público, área de educação, Sindsaúde. Então, tem sindicatos tanto do setor público quanto privado, e tem sido um caldeirão aí de saberes, né? Estamos trocando isso e aprendendo muito uns com os outros. Mara, você falou um pouco da Rede Suco, né?
para a pessoa que está lá do outro lado, nossos companheiros que está do outro lado, o que seria, assim, rapidamente a Rede Suco? A Rede Suco de Laranja é uma iniciativa que envolve sindicatos desde o setor rural até o porto. E envolve sindicatos do Brasil, nesse caso, e da Alemanha, que são um dos grandes compradores do suco brasileiro. Então, a gente organiza os trabalhadores ao longo dessas cadeias para discutirem os problemas. E é uma cadeia que tem muito problema. Para você ter uma ideia, o trabalhador rural hoje, que colhe a laranja que a gente toma em casa, é um trabalhador que está submetido a condições extremas de trabalho. Né? Cada trabalhador colhe por dia 2 toneladas de laranja por pessoa dia. Imagina isso embaixo do sol quente, 8 horas. Então, é um trabalho bastante... Subindo e descendo escadas. Subindo e descendo escadas. Né? Todo o levantamento que a gente fez mostra que eles sobem e descem 100 vezes escadas de 14 degraus por dia. Caminham por fazendas que você leva 1 hora para atravessar de carro. Não são fazendinhas, são gigantescas. E ele carrega escadas que chegam a pesar 14 quilos. Ele fica com uma sacola pendurada no bolso, no corpo, de 27 quilos, o dia inteiro, subindo e descendo as escadas para poder depositar toda essa laranja em bags de 600 quilos. Cada trabalhador colhe aí 4, 5 bags de 500 quilos, 600 quilos por dia. É um trabalho muito extenuante e a rede foi criada justamente para pensar como é que a gente pode mudar essa realidade. E aí que é interessante, fazendo uma relação de solidariedade entre trabalhadores do Brasil e da Alemanha. Os da Alemanha são trabalhadores do comércio, são trabalhadores das principais redes de supermercado na Alemanha que compram, das empresas que compram suco brasileiro. Estamos construindo uma rede de solidariedade internacional. Só pegando um gancho com a pergunta que Osman fez. Você falou numa resposta atrás da TAI Global, né? Sim. Que está ligada às 2 redes. Sim, a TAI é uma rede que estimula o trabalho em rede. A gente acredita que a troca de saberes são fundamentais para fortalecimento. Achamos que, independente de qual setor você esteja, você está numa relação de trabalho e que vale a pena trocar essas experiências. Então, a TAI é como se fosse... Ele estimula mesmo a criação dessas diferentes redes que estão atuando em diferentes setores mundo afora. Ele é um mentor, mais ou menos, né? Ela é um estimulador. Estimulador também, Um né? estimulador. Mara, nós estamos vivendo numa conjuntura internacional muito difícil. Nós estamos num cenário de instabilidade geopolítica, guerras, IA. Como isso afeta a saúde do trabalhador e a ação da rede? Uau, essa é uma pergunta grande. Vá por parte, igual a Jack. Vamos pegar aí pela geopolítica primeiro, né? O que a gente está vivenciando, vendo neste momento, é uma guerra mesmo pelo controle da tecnologia, né? A gente está vendo uma corrida entre grandes impérios como China, como Estados Unidos, mesmo Rússia e outros países, tentando disputar o império e a dominação da tecnologia. Então, começa por aí. E isso significa também uma disputa por mercados. Então, a gente está agora assistindo todo esse movimento. Fica difícil ainda dizer quem é que vai ganhar essa corrida, mas como sempre foi, ao longo da história, uma luta imperialista, né? E aí, a pergunta que fica qual é o lugar que o Sul Global ocupa nisso? Se a gente olhar os países do Sul Global, são países que não têm a mesma capacidade de acesso e de produção de tecnologia. A gente já larga na desvantagem, porque você está disputando com países com uma grande capacidade de investimento financeiro para controle dessas tecnologias, né? Então, uma pergunta importante que os trabalhadores do Sul Global têm que se fazer é onde nós estaremos nessa disputa, né? Vamos ser sujeitos ou a gente vai ser objeto de toda essa disputa geopolítica que está acontecendo? E isso tem a ver com... também tem a ver com a questão da inteligência artificial, que a gente está chamando, e agora é uma discussão também da rede, o tema da indústria 4.0,
né? E esse tema da indústria 4.0 não pode ficar restrito só ao debate de se isso vai ou não vai eliminar postos de trabalho. E vocês fizeram a pergunta certa. O que isso tem a ver com o tema da saúde? Esse é o debate que a gente vai ter que fazer. Porque, por exemplo, se você pega na Europa hoje, os trabalhadores de grandes redes do setor vestuário, tipo H&M, eles estão trabalhando com aplicativos agora, né, querem introduzir aplicativos que são eles que vão determinar qual a sua tarefa no local de trabalho. Ou seja, se antes eu chegava no local de trabalho e eu tinha um certo poder de decisão sobre aquilo que eu estava fazendo, eu vou perder isso. É um aplicativo que vai me dizer, agora você sai, você vai para o armazém, você pega essa roupa, coloca essa roupa aqui, desce dessa forma. A tecnologia vai moldar a forma como cada um de nós trabalha. E o mais interessante é que ela está sendo construída a partir dos nossos saberes. Somos nós que estamos fornecendo essa informação para máquinas e aplicativos que depois vão dominar e limitar a nossa capacidade criativa no local de trabalho, o nosso poder de tomar a nossa liberdade de tomar algumas decisões, né? Tem aí um tema bem importante para se debater, como que a indústria 4.0 vai diminuir a nossa liberdade, a nossa autonomia, a nossa mobilidade nos locais de trabalho e vai nos transformar em mais uma pecinha que precisa receber a ordem de uma tecnologia que nós mesmos treinamos e que aprendeu a fazer o que a gente faz. E a diminuição, né, automaticamente de postos, né, de trabalho, acho que o mundo está passando. E o aparecimento de outros, né? Sim, ainda fica difícil definir o grau dessa diminuição, mas com certeza, como nós vivemos antes a intensificação do trabalho com os programas de reestruturação produtiva, certamente certamente eu não posso afirmar, mas posso dizer que há uma tendência de sim uma nova onda de intensificação do trabalho, porque se você vai reduzir de novo um pouco mais o número de trabalhadores, o que vai ficar para quem fica, o excesso de funções tende a aumentar, as empresas estão cada vez mais e trabalhando com um conceito que eu acho muito triste e errôneo. Isso se mostrará muito claro no futuro, que as empresas estão tentando eliminar o que elas chamam de tempo morto. É aquele tempo, segundos no processo produtivo, que na visão dela ela está deixando de produzir. Mas intensificando de tal forma o trabalho que um trabalhador ele tem que ter índices elevados de eficiência. E é isso que vai levar muito mais gente a adoecer, sem dúvida, porque você vai estar num processo de pressão permanente, sem condições de respirar, nesse trabalho que tende a ser muito mais sufocante. E essa é a relação, né? A gente já vislumbra uma elevação muito maior do nível de adoecimento psíquico dos trabalhadores com a introdução de tecnologias IaaS e nesse contexto da indústria 4.0. São os novos tempos e da digitalização, né? 4.0. Né? Eu lembrei aqui, você estava falando, eu lembrei de uma frase de Elon Musk, que ele estava dando uma entrevista, ele falou que em breve o mundo precisaria começar a discutir uma renda básica para todo trabalhador mundial. Só que ele não falou aquilo porque ele é um homem bondoso, né? Aquilo ali já é a visão de um mega empresário no sentido de potencializar o lucro de determinadas empresas com pouca mão de obra. Então, muitas vezes sai mais barato você definir uma renda básica e manter ali sem direitos trabalhistas, né, que é só renda básica ali, e você tocar a empresa de qualquer jeito lá com tecnologias, né? Eu tenho visto políticos, e aí sim, isso precisa ser bem refletido. Tenho visto políticos sérios fazendo defesa de renda básica no futuro. Mas o que significa isso? Significa que a sociedade em nível mundial vai aceitar que o sistema capitalista ele vai gerar um grau de exclusão tão significativo, tão forte, tão intenso, que vai ser preciso garantir um mínimo para que você não morra de fome. Exatamente. E isso é uma catástrofe social. Isso é um debate que nós precisamos fazer com muita seriedade, né? Por que alguns estão com uma concentração tão grande de renda
e determinando como o outro, como parte da população mundial vai viver, né? Como se fosse determinar uma pequena ração para aquele que não vai ter trabalho, que não vai ter formas de garantir o seu próprio sustento. Vocês podem imaginar a divisão social que isso vai criar? Exatamente. Né? É melhor discutir mais-valia e participação nos lucros, né? É melhor discutir. Do que criação de impostos, mais-valia, participação no lucro, do que nós precisamos pensar, sinceramente, e é um outro modelo de sociedade. Sim. Qual é o modelo de sociedade que nós queremos? E isso também envolve aí outros debates importantes na atualidade, como a questão climática. Bom, Mara, tem mais alguma coisa que você gostaria de... Eu acho que nós abordamos aí os principais pontos da rede, né? Que a gente queria conversar. Tem algo que você gostaria de acrescentar? Tá. Eu queria acrescentar o trabalho de vocês aqui, né? A gente tem acompanhado o que a PPI está fazendo, é algo realmente um bom exemplo para o restante do Brasil. A gente vai ter agora um encontro internacional e acabamos de fazer uma atividade com vocês aqui e nós estamos realmente impressionados com o alcance do trabalho que vocês estão fazendo, né? Um sindicato que faz um trabalho de mutirão, que envolve uma amostragem enorme de trabalhadores discutindo a relação entre vida, saúde e trabalho. Eu acho que vocês têm bons motivos aí para se orgulharem do trabalho que vocês estão fazendo com os trabalhadores nas diferentes cidades aqui de Ilhéus, né? Principalmente a última experiência que vocês fizeram agora em Ilhéus. Realmente os dados, as informações, espero que vocês consigam avançar e que o poder público aqui tenha um espírito aberto para negociar as questões que os trabalhadores estão levantando. Você identificar, por exemplo, os setores em que você tem sala de aula, né? Que você não tem uma parede dividindo as turmas, que você tem uma divisória entre as turmas de alunos que alcançam 1 metro e que o professor ainda tem que dar aula escutando a turma ao lado, isso é inadmissível. E esperamos que o poder público tenha essa sensibilidade e acho que a administração, por exemplo, só tem a ganhar se melhora as condições de trabalho dos professores, dos porteiros, das merendeiras, de todos os profissionais da educação. E vocês estão de parabéns por estarem na fronteira aí desse trabalho, estarem à frente da condução desse trabalho. Nós temos muito orgulho de que vocês façam parte da Rede Vida Viva. Muito obrigado. A gente também tem muito orgulho de fazer parte da rede. Toda vez que nós nos encontramos é sempre uma grande troca, né? É um momento de grande aprendizagem. É uma coisa que tem influenciado bastante a gente assim no dia a dia. Então, obrigado aí pela presença. Eu que agradeço. E vocês que são trabalhadores aí da base da PPI, que estão ouvindo essa entrevista, esse nosso bate-papo aqui, não deixa de participar das atividades que o sindicato está desenvolvendo, que realmente está muito lindo o processo que vocês estão desenvolvendo. Obrigada mesmo pelo convite. Então, é agradecer a Mara pela presença de estar aqui no nosso podcast. E por hoje é só, pessoal. Logo voltaremos com mais um tema de interesse da categoria, em nova edição da PPI Cast. Mara Lira, nosso obrigado especial a você. Obrigado também aos trabalhadores e trabalhadoras em educação. A nossa luta não para.